Oh, glória, aleluias. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais cedo esse devocional, né? Que será o 5º dia. E a palavra que o Senhor me deu hoje foi Ezequiel 37. Então a gente vai falar do nosso papel como cristão, né? A gente vai falar sobre chamado, né? Sobre o que a gente representa na obra do Senhor, né? Aleluias. E eu vou usar Ezequiel 37 e eu vou usar Isaías 61. Amém? Mas antes disso, eu quero louvar um louvor, né? E dizer, né? Que aquilo que é impossível para mim e para você é possível para o nosso Deus, né? Porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê, né? E se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus, não é mesmo? Então hoje é uma coisa muito legal e maravilhosa, é o nosso chamado, né? Ainda que às vezes a gente se sinta incapacitado, né? Mas o Senhor, Ele sempre está disposto a nos capacitar, né? E o louvor que eu quero louvar hoje é Ressuscita-me, né? Da Aline Barros. Por que Ressuscita-me? Porque tem a ver com a palavra, né? Que a gente vai ler aqui, né? Que muitas vezes a gente precisa remover os impedimentos. Aquilo que nos impede de fazer pro Senhor, aquilo que nos impede, sei lá, de adorar mais, de fazer mais pro Senhor, né? Que a gente venha remover essa pedra e que a gente venha ressuscitar a cada dia, né? Porque aquilo que ninguém dá nada é aquilo que Deus deposita tudo, né? Porque Deus, ele tem o poder de fazer. A gente pode não ter o poder, mas ele nos deu poder, autoridade, através dele, do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então vamos lá. Desculpa se eu desafinar alguma coisa, tá? Perdão. Eu não sou cantora não, mas a gente adora o nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus planos cancelados, o meu e o seu sonho. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida e o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor, dentro de mim já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora. Ressuscita-me, ressuscita-me. Amém. Senhor, meu Deus, eterno amado Jesus Cristo, que nessa noite, Pai, o Senhor venha nos ensinar o nosso papel a cada dia mais, que o Senhor venha nos lembrar o chamado. Para que o Senhor nos chamou, né? Da onde o Senhor nos tirou. Que nessa noite o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração, de uma forma poderosa, de uma forma abençoada, Pai, de uma forma que não seja nada de nós, mas que seja do Teu Espírito, meu Pai. Que o Senhor possa ser engrandecido e louvado a cada dia, Pai, enquanto a gente faz a Tua obra, Pai. Enquanto a gente se dispõe para fazer algo para Ti, Deus. Que os nossos lares venham a ser alcançados, as nossas vidas, as nossas causas, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tudo, meu Pai, é para a Tua honra, Pai, e para a Tua glória. Meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, Senhor, no poder da palavra, no poder da oração, Pai. E eu creio, Jesus Cristo, que o Senhor vai falar da forma que o Senhor quer, meu Jesus Cristo. Não para me glorificar, mas glorificar o Teu nome, porque tudo é para Ti, tudo é por Ti, né? E tudo é para a Tua glória, meu Pai, para a Tua honra, Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que vai assistir, Senhor, esse devocional, o 5º dia, Deus. Que o Senhor possa abençoar ricamente, que o Senhor possa continuar fazendo a Tua vontade, Pai, que o Senhor possa continuar fazendo o Teu querer nas nossas vidas, nos ensinando, nos capacitando, nos aperfeiçoando, e que o Teu nome seja engrandecido e louvado a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Amém. E assim te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amadas, primeira coisa que eu quero falar, eu quero ler aqui, primeiramente, em Isaías, né? Isaías 61. Ai, peraí. Aqui achei, né? Que vai falar sobre uma passagem muito conhecida, irmãos. Eu só vou ler só o versículo de número 1 do capítulo 61 de Isaías. Amém? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, você acompanha. Amém?
e que seja sempre tudo para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que diz assim, como título: A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos que sofrem e me enviou para restaurar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos. Primeira coisa que eu quero dizer, que um dia a gente estava nessa posição aqui, de libertação. A gente estava nessa posição de cativos, de presos, né? E, né, o Senhor, ele usou muitos vasos deles, eu tenho certeza. Cada um foi assim. Deus usou vasos para falar comigo e com você, né, sobre o nosso chamado, né? E antes dessas pessoas nos falar, também outras pessoas também já evangelizaram elas. Então isso daí é de geração em geração, certo? Então, a partir do momento que a gente aceita o Senhor, o Espírito Santo dele desce sobre nós. E aí, quem conduz as nossas vidas é Ele, né? Mas antes disso acontecer, a gente vivia muitos perigos, vivia muitas coisas que era desagradável a Deus, né? Por quê? Porque a gente estava no mundo, né? E nisso que a gente estava no mundo, não é que a gente não tinha consciência, a gente sabia o que era certo e errado, mas a gente não conhecia a palavra. Quando você conhece a palavra, pesa muito mais, né, dentro de nós, né, os nossos erros, as nossas falhas, né? Por quê? Porque a gente conhece a palavra, certo? Mas quando a gente não conhecia, a gente fazia muitas coisas que desagradavam ao Senhor, né? E num certo dia, pessoas evangelizando as nossas vidas, né? Eu não sei como foi a forma que foi com vocês, mas comigo foi quando eu trabalhava no mercado, me evangelizavam. Na rua, quando eu passava, me evangelizavam, me chamavam para ir para a igreja. Mas eu não dava ouvidos. Por quê? Porque meu coração ainda estava voltado para o mundo. Então, naquele momento, eu não. Mas foi semeado no meu coração, né? E aí, um certo dia, né? Eu até cheguei para a igreja, tá? Mas, como eu não entendia muito das coisas de Deus, eu me assustei e não voltei mais. Mas quando foi o tempo certo, né? Deus usou várias estratégias para minha vida, né? E uma delas foi ler a Bíblia católica, porque eu era católica. Não roxa, não vou falar isso, porque eu era não praticante. Eu era católica, mas eu praticamente quase nem ia. Na verdade, eu ia para me fugir do meu chamado, porque na verdade eu já estava sentindo dentro de mim que não era para mim ficar achando que aquilo estava bom para mim, porque não estava fazendo efeito nenhum na minha vida. Essa é a realidade, né? Nada contra nenhuma religião nem nada, misericórdia. Mas isso não. Eu tô contando o que aconteceu comigo. Eu respeito cada uma, tá? Porque é o Senhor que nos chama, certo? É o Senhor que nos convida, né? É o Senhor que nos convence, tá? Mas eu falo assim, que aconteceu comigo, tá? Então, assim, eu comecei a ler a Bíblia Católica. E nisso que eu fui lendo a Bíblia Católica, eu fui aprendendo mais de Deus. E eu lembro, como se fosse hoje, que eu pegava a Bíblia e eu lia e eu ficava contando as histórias para minha mãe, para minha irmã, e a minha irmã perguntava: "Nossa, mas você já sabe isso tudo?" Eu falei: tá escrito aqui". E eu ficava descendo, subindo as escadas empolgada porque eu queria contar, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tava lendo e parou em cima dos Salmos. Eu queria ler os Salmos 37 porque eu tinha visto, né? Não lembro se foi no YouTube. Eu tinha visto que uma mulher falou que através daquele salmo mudou a vida dela, né? E aí eu ouvi ela falar naquilo, aí eu queria ler o 37, só que a página ela virou e ela foi pro 38. Quando eu li o 38,
Deus falou poderosamente comigo porque era o que eu estava passando, né? Era o que estava acontecendo comigo. Então, naquele dia eu comecei a chorar, 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 chorar. E nisso, o que aconteceu? Deus, ele colocou no meu coração que eu devia estar naquela igreja, que foi a igreja que eu já tinha ido, né? Lá no Avivamento da Fé mesmo. E eu senti que era lá que eu tinha que aceitar Cristo e eu tinha que ficar lá. E aí eu determinei, antes de eu sair de casa, eu falei pro Senhor assim que eu ia aceitar, né, ele e eu nunca mais ia sair da presença dele, né? E assim foi, pra glória de Deus, mesmo em trancos e barrancos, né? Porque todos nós passamos por isso, né? Porque a gente tem um chamado, né? Mas olha aí, você tá firme, eu tô firme, pra glória de Deus, né? Mas quantas situações a gente não já passou para poder chegar até Cristo? Então, aqui vai dizer o quê? Que o Senhor, ele nos escolheu. O tempo foi dele para nos trazer. Mas a semente, ela foi semeada. Então, assim é nas nossas vidas. A gente semeia, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E, né? E nisso que a gente semeia, né? As pessoas, o Senhor vai trabalhando. Parece que não está acontecendo nada. Parece que não fluiu nada. Deus não está se movendo. Parece. Dá a impressão que não está acontecendo nada. Mas lá no mundo espiritual está acontecendo algo tremendo, extraordinário, né? Está acontecendo até uma batalha espiritual. Por quê? Porque você está buscando. E você também, você se levantou para buscar por alguém. Você se levantou para ajudar alguém, para fazer por alguém, né? Então isso é tremendo. Por quê? Porque o Senhor, ele nos chamou exatamente para isso, né? Para proclamar as boas novas, para proclamar o que Jesus já fez, para proclamar o que Jesus fez nas nossas vidas, para que as outras vidas também venham se chegar a Ele e Ele também venha transformar a vida delas, venha restaurar, venha libertar a vida delas, não é verdade? Então, o Senhor, Ele é incrivelmente maravilhoso. Eu amo esse Deus porque Ele nos surpreende. Ele nos surpreende de uma forma tão extraordinária, né? Que eu fico besta, né? E aonde que eu quero entrar com tudo isso, né? O nosso papel é esse, é pregar, né? Fora, fora de tempo e em tempo e fora de tempo, né? E proclamar, né? O nome do Senhor, para que vidas venham ser salvas, né? Porque o Senhor, ele está voltando, né? E a gente está aqui para isso, para cumprir o nosso chamado. E o nosso chamado é esse, é pregar para aqueles que estão perdidos, né? Para aqueles que ninguém dá nada, né? Aleluias. Para aqueles que, né? Aleluia, Santo Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Para aqueles que, aleluias, ainda tem chance, mesmo na rebeldia, mesmo né, mesmo às vezes não querendo dar ouvidos ao que você tá querendo falar para eles através do Espírito Santo, mas no momento certo eles vão vir, né? Porque eu sei que assim como eu, você crê no que o Senhor pode fazer. Porque nós somos abençoados, abençoados de Cristo, né? E tudo nós podemos se a gente crer no Senhor, né? E aqui com Ezequiel não foi diferente, né? Ele teve toda uma trajetória para que Deus pudesse dar visões para ele ter experiências com Deus,
né? Assim, aqui mostra que ele foi levado em espírito a um vale de ossos secos, né? É tremendo por quê? Porque, aleluias, grande Deus, tu és poderoso e exaltado, Pai. Eu vou ler aqui do 1 ao 3. Não, vou ler do 1 ao 4. Amém? Aqui, ó. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou em espírito e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me conduziu ao redor deles, e havia uma grande quantidade deles no vale. E eis que eles estavam muito secos. Ele me disse: Ó filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Ó Senhor, somente tu o sabes. Ele me disse: Profetiza sobre estes ossos. E disse: Ó ossos secos, escuta a palavra do Senhor. Ó Senhor, Deus, diz assim a estes ossos: Eis que eu vou fazer o espírito da vida entrar em vós e revivereis. Então aqui está falando do que eu disse, um chamado, né? É forte isso, porque se você ter umas experiências extraordinárias dessa com Deus, é tremendo. Eu sei que muitas de vocês já tiveram muitas experiências, né, com Deus, e eu quero um dia ouvir sobre as experiências de vocês, né? Aleluia, Santo Espírito de Deus. E eu gostaria muito de contar aqui no canal, se vocês pudessem, no último dia, contar um pouco das experiências de vocês com Deus, só um pouquinho, para mim poder falar aqui um pouco no canal, se vocês me permitirem, né? Eu gostaria muito de falar, sabe? Com a permissão de vocês, claro. Aí eu gostaria depois que vocês colocassem no grupo, né, as experiências que vocês tiveram, pelo menos uma ou duas experiências que vocês tiveram com Deus, para mim estar contando aqui no canal, né, para aumentar a fé de muitos, para que o Senhor venha edificar as vidas, né? E que almas venham ser alcançadas através das nossas vidas a cada dia mais, né? Então aqui, né, voltando aqui para a palavra, é tremendo porque ele foi levado em espírito, né? Então ele mostrou toda a situação daquele povo e ele falava do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel foi um povo que deu muito trabalho para Deus. Meu Deus, e aí a gente fala o quanto esse Deus é maravilhoso e tremendo, porque como ele tem tanta paciência com a gente, né? E ele teve com esse povo que era rebelde, que nunca tava bom nada, que aproveitava e pegava, né, outros deuses, adorava outros deuses, fazia coisas que não agradavam o coração do Senhor, né? Entristecia o coração do nosso Deus, né? E assim, é tremendo porque Deus ele tava o quê? Dando mais uma chance para esse povo, né? Ele poderia não dar, mas ele dá, sabe? Por quê? Porque enquanto ele tá aqui, ainda na terra, ele vai dando oportunidades para que a gente se reconcilie, para que a gente venha estar de acordo com a vontade e o querer dele, né? Então, assim, é tremendo porque Ezequiel, eu acredito que ele deve ter ficado um pouquinho assustado com isso, né? Porque é uma coisa muito extraordinária, né, irmãos? Você ser levado assim e Deus te mostrar a situação de um povo, né, como mostrou para ele, né? E ele conversando com Deus e Deus mostrando para ele as coisas e ele falando e Deus testando a fé dele para ver o que ele falava. E ele falou: Ó filho do homem, estes ossos poderão reviver? Deus perguntando para Ezequiel? Meu Deus, é muito forte. E aí, o que ele falou? Senhor, Senhor, só tu o sabes. É muito tremendo, né? Porque realmente, irmãos, como que a gente vai saber? Mas ele quer testar o quê? A nossa fé. Para ver se a gente tá na fiação, se a gente realmente crê que aquilo pode acontecer, né?
Então aqui é muito tremendo, né, que através da resposta de Ezequiel, né, Deus falou para ele o quê? Profetizar. É tremendo demais, é tremendo. É... E ele falou com muita autoridade, falou: ó ossos secos, escuta a palavra do Senhor. E Deus disse que aqueles ossos iam se reviver, né? Mas através do quê? De uma atitude de Ezequiel. Através dele ter ouvido a voz de Deus e ter obedecido. Talvez ele ficou até meio com medo, mas ele confiou no Senhor, porque ele sabia que só o Senhor sabia se ia ressuscitar, se ia reviver ou não, né? E ele confiou no Senhor, ele profetizou naqueles ossos. Na onde eu falei para vocês que muitas vezes ninguém dá nada. Tudo bem que no caso daquele povo, é porque aquele povo era rebelde. E eles mesmos estavam se matando sozinhos, espiritualmente. Por quê? Porque eles não queriam dar ouvido ao Senhor. Mas Deus queria dar chance para eles. Para que eles pudessem reviver. Para que eles pudessem entender que só há um Deus. Que só há um Deus que faz tudo por mim e por você. Que só é um Deus que tem milagre, que tem poder. Que só há um Deus que liberta, que cura, que sara, que transforma. Que traz salvação para nossa vida e para nossa família. E para aqueles que a gente busca, que a gente crê que vai estar na presença do Senhor. Então assim foi, ele profetizou naquele vale e o Senhor deu vitória para ele. Por quê? Porque tudo foi se encaixando no seu devido lugar. Aleluias. Grande Deus. Oh glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo Espírito de Deus. Oh, aleluias, 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 aleluias. Santo Espírito de Deus. Então, né, irmãos, é tremendo porque Deus nos mostra a capacidade e o poder que Ele nos deu de profetizar e ossos que estavam secos ressuscitar, colocar tudo no seu devido lugar. Ou seja, pessoas que talvez não tinha, parecia, aos olhos carnais, parecia que não tinha solução para elas. Através da nossa vida, do nosso chamado, do que o Senhor tem com a gente, Ele foi lá e ressuscitou aqueles ossos. E assim não é diferente com a gente, porque a gente tem um chamado brilhante. Você entende? Cada um, Deus ele usa de uma forma. Cada um, Deus faz de uma forma. Cada um, Deus tem uma experiência diferente, né? Então é tremendo porque Deus ele coloca tudo num lugar, mas quando a gente dá ouvido e obedece. Então, assim, é tremendo porque através daquela atitude tudo mudou. Aquilo que parecia cativeiro, aquilo que parecia que não ia dar em nada, deu, porque Deus fez, porque Deus faz, né? Então Deus, ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de milagre, né? Ele pode todas as coisas, né? Aleluia, Jesus Cristo. Santo Espírito de Deus, aleluia, Jesus Cristo, Deus Santo, Deus de glória. Então, irmãos, o que eu quero dizer nesta noite, que a gente tem um chamado maravilhoso e que a gente muitas vezes até pode querer desistir, porque eu sei que passa isso na nossa mente, no nosso coração, porque às vezes a luta é tanto, o processo é tão dolorido, que às vezes dá vontade de de chutar o balde, dá vontade de desistir de tudo, né? Parece que não tá acontecendo nada, parece que Deus não tá ouvindo, parece, sabe? Mas quando a gente vê Deus fazendo algo através das nossas vidas, meus irmãos, é gratificante, né? Porque... Ai, perdão. Porque é gratificante, porque aquela não é só aquela vida que está sendo ressuscitada, mas a gente. Não é só aquela vida que está sendo transformada, é a gente.
Não é só aquela vida que está sendo renovada, mas a gente está sendo renovado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está fazendo para o Senhor, né? Eu falo por mim quantas vezes eu deixei de fazer algo que eu podia fazer para o Senhor, né? E eu não fiz, né? E talvez muitas pessoas outras poderiam estar na presença do Senhor, mas eu não fui, eu não ouvi a voz do Senhor e não fui fazer. Eu tinha medo de fazer, né? De aceitar o meu chamado, de fazer para Deus, né? E quantas vezes a gente não tem medo, irmão, mas quando a gente faz algo e a gente vê que tá mudando a história de alguém, isso é tremendo. Isso é maravilhoso, porque você vê Deus trabalhando de uma forma diferente, né? Então, assim, é muito forte. Aleluias. Grande Deus. Quando você vê que você, através do Espírito Santo de Deus, você profetizou e algo diferente aconteceu através da sua vida, é algo que transforma a sua vida também. Por quê? Porque você, pra você e pra mim, é lindo ver alguém sendo salvo, ver alguém caminhando na presença, porque você foi um canal de bênção para aquela vida. Porque você, aleluia, atendeu o seu chamado, atendeu aquilo que o Senhor tem com a sua vida. Aleluias. Espírito Santo de Deus, aleluias. É muito tremendo porque você vê o quanto Deus conta com a gente, né? Deus, ele conta comigo, com você, né? A gente não pode parar, porque a busca não é só pra gente, é pra outras vidas que estão aí perecendo, né? E sempre que a gente tiver oportunidade, sei lá, de mandar um zap, de falar com alguém, ou quando a gente estiver passando na rua, a gente tiver a oportunidade de falar com alguém, que a gente fale, né? Eu sei que muitas já fizeram isso, eu também já fiz isso. Não pra minha glória, mas é pra glória de Deus, né? Mas eu me emociono porque quantas e quantas vezes eu e você já não fizemos algo pra alguém e a gente saiu dali regozijando de alegria porque a gente fez alguma coisa pra alguém. E a palavra do Senhor diz que quando a gente faz pra um pequenino, a gente tá fazendo pra ele, né, irmãos? Então, assim, é tremendo porque esse Deus, ele nos ensina a cada dia, né, a ser diferentes, ainda que haja falhas, erros nas nossas vidas, mas a gente está aprendendo a cada dia com o Senhor, né, e é tremendo falar desse Deus, porque ele é maravilhoso, aleluias, Santo Espírito de Deus, né, que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, nos capacitar, nos dar graça a cada dia, né, nos manter de pé a cada dia, fortalecidos, revestidos do poder dele, né, para que a gente venha continuar sendo um canal de bênçãos, né, para essas vidas, porque é muito lindo, irmãos. Eu falo, eu me emociono porque de verdade é muito lindo falar de Deus e você vê alguém dando ouvido, você vendo aquela pessoa se sentir mais em paz porque você foi um canal para aquela vida. Então, isso é tremendo demais, porque é muito, muito maravilhoso, muito tremendo, né? Perdão. Você vê as obras do Senhor se manifestar porque você tomou uma atitude, porque você fez o correto, né? E isso traz um benefício tão grande para as nossas vidas, né? Traz um benefício tão grande, né? Quando uma alma se rende aos pés do Senhor e você sabe que você ficou ali evangelizando ela. Às vezes ela não queria escutar, às vezes ela escutou, mas quando foi o momento certo, Deus trouxe a pessoa.
É muito, muito incrível isso, sabe? Só Deus, assim, para realmente recompensar, né? Só Deus mesmo para nos encher dessa alegria que é poder fazer algo por alguém, né? Por isso que é a importância do nosso chamado, porque um dia outras pessoas nos evangelizavam e hoje a gente está aqui para a glória de Deus, né? E agora é a nossa vez, né, de evangelizando. E aí vai vindo outras pessoas, aí essas pessoas vão evangelizando outras. E assim vai, né? E o nome de Deus vai sendo glorificado e exaltado, né? Eu queria cantar um pouquinho, um pedacinho de um louvor, que é assim. Aleluias, grande Deus. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar. O toque de suas mãos, cheia da unção. Receba a tua bênção, a tua cura, a tua libertação. Eu já posso ver o mal indo embora. Já posso ver a tua vitória. Levante as mãos. Começa a louvar, o homem dos milagres está neste lugar. Aleluias. E está neste lugar. E está neste lugar. Então, aonde a gente colocar as nossas mãos, o homem dos milagres vai estar lá. Ele vai estar todo o tempo conosco. Né? Ainda que a gente tenha medo, né? Mas que a gente venha somente fazer a vontade, o querido Senhor, né? E eu glorifico ao Senhor por esse devocional de hoje, porque mexeu muito comigo, né? Porque falar de quando você aceitou Jesus, da sua caminhada, da sua trajetória, e lembrar de até chegar aqui, né, que foi uma peleja, tenho certeza, não só para mim, mas para vocês também. Mas é tremendo, irmãos, lembrar dessas coisas, porque nos faz ver a pessoa que a gente era antes e a que a gente é hoje. Para a glória de Deus. Por quê? Porque houve transformação, houve libertação, né? Houve conversão, né? E assim é na vida daqueles que a gente também semeia a boa semente, né? E é lindo demais, tremendo demais, né? E eu quero agradecer a cada uma de vocês, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? De mais um dia desse devocional, né? Tem mais 2 dias, né? Para fazer e serão temas diferentes, acredito eu, né? E eu queria agradecer já essa oportunidade, né? Porque é um desafio isso, né? Mas é tremendo quando você vê Deus operando, quando você vê Deus fazendo coisas grandiosas no nosso meio. Deus é maravilhoso demais, né? E eu sou muito grata por essa oportunidade de ter sido escolhida para fazer esse devocional, né? Com muito temor e tremor, né? Eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma de vocês e que Deus possa continuar usando a vida de vocês, né? Dando graça, né? E eu tenho certeza que os outros devocionais vai ser uma benção para a glória de Deus e eu não vejo a hora de ver o devocional com vocês, né? Porque eu sei que o nome de Deus está sendo glorificado e exaltado, né? E eu vou ficar muito feliz, né, de poder fazer o devocional com vocês, de aprender com vocês. Para mim vai ser uma bênção. Já tá sendo, né? Mas vai ser mais ainda. E eu tenho certeza que Deus vai usar cada uma com um grande poder e autoridade e unção. Que vai ser maravilhoso para a honra
e para a glória do nome do nosso Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e até o próximo dia. Amém?